Bom, em certa passagem de Princesa Mononoke, há um diálogo muito interessante entre Okoto, uma entidade em forma de javali, e Moro, uma entidade em forma de lobo. Okoto é muito conhecido como uma figura muito ponderada e sensata. E nesse diálogo, o que é bem interessante é o seguinte: Okoto está num momento já de desespero, porque ele quer entrar em guerra com os humanos, de uma guerra direta e frontal, em que não importando que todos os javalis acabam morrendo no processo. Moro vê isso como uma grande loucura, porque os seres humanos têm uma força militar muito forte, estão fortemente armados. Mas por outro lado, Okoto ele fala o seguinte, que é uma frase muito interessante nesse filme: olhe para a minha tribo, Moro. Estamos ficando menores e mais estúpidos. Se continuarmos assim, acabaremos como carne de caça para os humanos. Bom, olá, tudo bem? Meu nome é Alessandro. O vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Princesa Mononoke, que é uma obra que praticamente dispensa apresentações, né? Ela foi feita em 1997 para o grande realizador Hayao Miyazaki. Logo no início da obra, a gente está acompanhando Ashitaka, que ele é líder de uma comunidade de um Japão medieval, aonde que essa comunidade está sendo atacada por uma grande entidade divina, também em forma de javali, chamada Nagô. E essa entidade divina está possuída por um ser maligno chamado Tatarigami. Então esse Tatarigami, para quem assiste a obra, ele é muito, digamos, bizarro. São vários vermes que saem do corpo dessa entidade divina que cobre todo o seu corpo, e ele está agindo violentamente para destruir essa comunidade, aonde vive a Ashitaka, e destruí-la completamente. A Ashitaka tenta aplacar a ira desse deus de todas as maneiras possíveis, tenta conversar, dialogar, porém ele é obrigado a entrar em guerra, em conflito com essa entidade. Ele é advertido que se ele entra em embate direto, se ele toca nessa criatura, ele pode ser também amaldiçoado, e isso de fato acontece. Logo após isso, com sua vida em risco, com os dias contados, Ashitaka é obrigado a fazer uma longa jornada em relação a um reino mais distante, numa floresta, onde ele tenta buscar uma espécie de uma cura para essa maldição. E nessa trajetória ele vê o conflito com diversos seres humanos guerreando entre si, com assassinatos, mortes, e ele próprio, que é visto como já logo de início como uma figura muito ponderada, muito correta, e também obrigado a usar a violência. Mais adiante a gente vê o conflito entre entidades divinas da floresta, que a gente vai conhecer muito bem logo à frente, grupos de uma outra comunidade chamada Tatara, que é comandada por uma personagem muito interessante chamada Lady Eboshi. Bom, Lady Eboshi, no primeiro momento, parece ser uma vilã tradicional, só que conhecendo bem profundamente, a gente percebe que ela tem uma série de camadas, Ela quer simplesmente destruir a floresta e utilizar seus recursos para a fabricação de metais, principalmente de aço, para fabricar armas, para destruir esses próprios divindades divinas e a partir daí aumentar o seu poder, A Ashitaka é visto como um sério risco, um problema seríssimo, tenta aplacar, esses objetivos da Lady Bosch sem muito sucesso, Mas por outro lado, quando ele vai conhecendo essa comunidade, ele vê outra face dessa personagem. E a própria floresta, ao mesmo tempo que ela mostra muito inflexível em relação aos deuses, ela acolhe pessoas que são leprosos, mulheres que eram garotas de programa, ou seja, a gente percebe que ela tem uma figura muito acolhedora por outro lado, Isso é bastante interessante que a gente vê em relação a essa obra. Bom, após essa comunidade, ela vai em encontro a Sam, uma personagem bastante importante, inclusive ela é capa de diversos cartazes que a gente vê em relação ao filme, e ela foi criada por uma entidade lobo chamada Moro, e essa entidade, assim como ela própria, quer exterminar os humanos. O interessante é que Sam, apesar de ser humana, ela não se vê como um ser humano. Ela está muito relacionada, está muito mais interligada com a floresta, que é outra coisa que a gente pode perceber. Então a gente vê esse outro lado. Os deuses javalis, os deuses lobos, querem também destruir. Entre essas divindades, talvez a mais importante é Shijigami, que é uma divindade conhecida como a divindade da floresta, da vida e da morte, que tem passagens assim, nossa, de que é um deslumbre no olhar que a gente vê quando
Shinjigami chega na floresta, né, ele tem um aspecto, uma característica em forma de um alce, ele vai pisando e as plantas vão nascendo e morrendo com a sua passagem. Uma coisa interessante também nele, o rosto dele tem uma forma, um aspecto muito humanoide, e quando vai anoitecendo, ele se transforma num espírito, e o formato desse espírito é um formato de um ser humano, que é muito, muito interessante em relação a essa divindade. Lady Bosch e pessoas próximas ao imperador querem a sua cabeça. Por lado da Lady Bosch, é uma forma de destruir essa floresta, né, e dominá-la de fato, e também o imperador vê isso como um objetivo bastante importante, porque ele quer a cabeça de Shinjigami, como também atrair mais poder. Bom, uma outra figura muito interessante que a gente vê é a personagem chamada Mestre Jikobo, que ele é próximo a esse imperador e ele quer trazer essa cabeça de Shinjigami, né? Então um acordo que faz entre Lady Bosch e esse personagem com um objetivo assim que vão muito de encontro em relação ao outro. Nesse embate nós vemos que Princesa San e Ashitaka têm todas as maneiras de impedir que Lady Bosch corte a cabeça, destrua Shinjigami, porém sem muito sucesso. Ela acaba conseguindo fazer isso, prende a cabeça numa grande caixa de metal e é levado em direção ao imperador. Só que ao invés de matar essa divindade, ela vai se transformando como se fosse uma grande gosma, um grande espírito que vai destruindo tudo pelo caminho e vai chegando inclusive na comunidade tatara que Lady Bosch domina. Então há uma ameaça muito grande, inclusive às pessoas que vivem nesse local. Nessa parte da obra, o que eu acho muito legal é que as pessoas vão se refugiando próximo ao rio. A água, ela passa em um lugar muito seguro. Então, bom, em relação ao processo histórico do filme, a gente percebe que ele se passa na era medieval japonesa, mais especificamente numa era chamada Era Muromachi, que vai do século XIV até o século XVI. Nesse período, no Japão, ele é bastante conflituoso, porque a gente percebe que há um grande conflito interior dos membros da família imperial japonesa e além de outros líderes militares, como shoguns. Então, alguns autores falam que o Japão eles viviam numa situação de quase que uma guerra civil permanente, que esses grupos brigavam entre si e a violência era constante. Em relação à influência religiosa, ela é múltipla. Então a gente tem, por exemplo, o Shintoísmo, que é uma religião que tem uma crença muito forte em entes da natureza. Plantas, árvores, animais, o próprio ser humano. Então esses ambientes são dotados de espíritos e deuses. Outra característica religiosa muito importante é o taoísmo. Nós temos uma crença em diversas divindades, que além dessa característica, ela tem uma crença muito forte no caminho que é percorrido por a gente, como a nossa realidade, a nossa vida, ela é feita por uma dualidade. E aí que vem aquele símbolo clássico do yin e yang, que simboliza a escuridão e as luzes, né? As trevas e a clareza, ou a lua ou o sol, né? É essa dualidade que ela simboliza a nossa vida e o nosso dia a dia. Então, por fim, nós temos o budismo, que tem uma ideia muito forte no eterno retorno, a partir do caminho que nós traçamos em nossa vida e a possibilidade que nós temos no nosso autoconhecimento. E a partir daí, a gente conseguir se iluminar cada vez mais, né? Então, chegar no estágio de iluminado, o estágio de Buda, seria atingir essa clareza mental muito maior. Então, é uma crença muito forte também na reencarnação, essa ideia é bastante interessante dessa obra. Bom, e a gente vê que essas características, essas crenças são muito fortes na obra Princesa Mononoke, né? Então a gente vê, por exemplo, o Shinjigami, além de ser uma entidade da floresta, como nós já falamos, em forma de cervo, também ela é uma entidade da vida e a morte. Olha aí a dualidade que existe, né? Então essa questão da relação do ser humano e natureza, ela é muito forte, e até esse temor do ser humano perante a natureza. Se a gente for recuperar alguns autores importantes, por exemplo, o geógrafo chinês Yifu Tuan, no seu livro muito interessante chamado Paisagens do Medo, ele fala uma seguinte paisagem: a natureza é enérgica e imprevisível. Uma maneira de compreender a natureza é vê-la como se estivesse cheia de espíritos malignos que precisam ser acalmados. De um modo geral, os espíritos humanos rodeiam o povoado e tendem a ser benevolentes, ou pelo menos inofensivos. Embora isso nem sempre seja assim. As divindades da natureza dominam a mata circundante. Os aldeões têm medo da mata, do qual poucos sabem. Ou seja, apesar de ele não estar falando aqui da sociedade japonesa especificamente, Yifu Tuan fala de comunidades que se transformaram em agrícolas e vê a natureza
a floresta como um grande outro, dotado de espíritos que podem ser bons, maus, e o tempo inteiro acalmado, como a gente vê no filme, na obra. E aí nós temos 3 personagens que eles mostram muito forte essa relação do ser humano com a natureza. Em primeiro lugar, nós temos Lady Bosch, uma espécie de uma visão utilitarista da natureza. Como assim, né? Utiliza a natureza como seus recursos para o ser humano, seja para ter uma qualidade de vida melhor, ou com um objetivo de poder. Por outro lado, nós temos a Princesa Sam, é uma visão que a natureza é mais importante que o próprio ser humano, e o ser humano acaba sendo insignificante. E terceiro, nós temos a Ashitaka, que é uma visão de equilíbrio dessa natureza com o ser humano. Então essas 3 visões, também bastante humanizadas, que o ser humano pensa perante a natureza. Porque uma coisa óbvia precisa ser dita, a natureza não fala por si só, ela fala a partir de olhares humanos. Então a natureza e o ser humano, ele é pensado a partir do nosso olhar como seres humanos, e vive em constante conflito. Então o próprio Hayao Miyazaki, na época que estava fazendo esse filme, estava vivendo esse conflito muito importante, inclusive no seu país. O ano de 1995, por exemplo, foi bastante traumático para o Japão. Isso influenciou muito a obra de Hayao Miyazaki. Por exemplo, aconteceu em Kobe um terremoto violentíssimo que vitimou cerca de 6.500 pessoas. Nesse mesmo ano, teve um atentado terrorista de uma seita religiosa chamada Verdade Suprema, que despejou gás sarin nos metrôs de Tóquio e fez com que várias pessoas perdessem a vida ou fossem machucadas. Então nesse processo a gente vê o seguinte, que o próprio ser humano tem uma violência muito forte dentro de si e com seus iguais, mas a natureza pode ser muito violenta. E esse ponto é importante que nós temos que colocar. A visão que o ser humano tem da natureza é uma visão que a gente humaniza a natureza a partir de um olhar humano. Quando a gente pensa a floresta, os deuses, essas entidades, é uma visão humanizada. A gente dota de características, sentimentos, a moral humana a partir do meio natural. Então, assim, pensando a partir desse raciocínio, será que seria impossível a gente ver a natureza a partir do seu próprio olhar, a natureza como si própria, como um grande outro, sem a visão do ser humano? Alguns autores diriam que isso é impossível. Não é possível a gente ver a natureza a partir de si próprio, mas a gente sempre é mediado pelos nossos sentidos e o nosso modo de ver o mundo. Então, em resumo, o filme ele fala apenas do ser humano, não da natureza, porque a visão que a natureza que traz o filme é uma visão mediada por olhares humanos. Ela é parcialmente correta. O próprio filme tenta superar isso. Explico. Por mais que nós não conseguimos enxergar a natureza por si própria, como ela sente, o que ela acha, porque a natureza não é uma coisa só, é muito variada e dispersa, a gente tem que pensar o seguinte: nós também somos natureza. Nós, seres humanos, somos dotados de ideias, sentidos, onde nós percebemos a natureza através do nosso intelecto, nosso cérebro, nossas sinapses. A visão, tato, paladar, todos esses sentidos, eles só existem porque nós também somos natureza. Nós estamos pele, carne, músculos, átomos, matéria, e essa relação só é possível porque existe desde a estrela que criou o Big Bang, planeta, os animais, tudo é feito por uma matéria que se constitui e se transforma totalmente. Então esses elementos são muito importantes para a gente compreender. Nós só existimos porque nós também somos matéria, e nós só percebemos o mundo porque fazemos parte dela. Nós somos natureza também. E há um momento no filme muito interessante e bonito que mostra isso. Naquele momento que as pessoas fogem de Shinigami até o rio e se refugiam na água, é um ponto muito interessante, porque a água é o ambiente da vida, é o ambiente onde nós como espécie evoluímos a partir de outras espécies durante bilhões e bilhões de anos de transformação. E a partir disso, esse é um elemento, né, importante que busca uma conexão no filme de nós com o restante da natureza. Nós também somos natureza. E esse equilíbrio que o Ashitaka busca, ele é muito difícil, porém ele é importante, por isso que é essencial aquele momento da fala, logo no finalzinho do filme, que viva, né? A partir do momento da vivência, é até chamado de buscar esse equilíbrio. Porém, há momentos onde há uma primazia muito maior do restante da natureza, há outros momentos onde há uma escolha muito maior a partir do ser humano, e isso resulta em maiores impactos, infelizmente, e há momentos que a gente tem que buscar o equilíbrio. Esse equilíbrio não é fácil, ele é difícil, e nas situações muito concretas, para alguns é quase impossível de conseguir. E tentamos
para o nosso próprio bem. Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, o canal só cresce com o apoio de vocês. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.